Olha, no universo da manufatura de precisão, a briga é sempre a mesma. Como conseguir a máxima qualidade? Todo mundo quer aquele acabamento perfeito, mas claro, precisa ser eficiente, precisa reduzir custo. Então a pergunta que fica, a pergunta de US$ 1 milhão é: dá para fazer uma peça perfeita, só que de um jeito mais rápido e mais inteligente? Então, para a gente desvendar essa questão, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende qual é o mandato da qualidade. Depois, como é que se mede o que realmente importa. Daí, a gente entra no duelo do acabamento superficial, olha o que está acontecendo abaixo da superfície e, no final, a gente monta um guia prático para ajudar na decisão. Vamos contextualizar um pouco. Por, décadas, a retificação sempre foi o processo, sabe, o padrão para aquele acabamento de altíssima precisão em aços duros. Super confiável, sem dúvida, mas lento e caro. E aí que a indústria começou a buscar uma alternativa. Algo que entregasse a mesma qualidade, só que com mais agilidade, mais flexibilidade. Então, vamos colocar os dois lado a lado. De um lado, a gente tem a retificação, o padrão ouro, né? Famoso pela qualidade impecável, mas também pelos custos e pela lentidão. Do outro, o torneamento duro em alta velocidade. É o desafiante moderno, prometendo ser mais rápido, mais econômico. A grande pergunta, e é isso que esse estudo se propõe a responder, é a seguinte: será que o torneamento duro consegue mesmo entregar essa qualidade toda, sem nenhum porém, sem nenhum dano escondido que comprometa a peça? Bom, para fazer uma comparação justa entre esses processos, não dá para ir só no olhômetro. A aparência engana. A gente precisa usar as ferramentas da engenharia, ou seja, métricas bem precisas. A gente vai avaliar não só o que se vê na superfície, mas, e isso é crucial, o que está escondido logo abaixo dela. E o nosso primeiro indicador-chave é o famoso RA, a rugosidade média. Dá para pensar nele como se fosse a impressão digital da superfície. Ele basicamente mede a média da altura daquelas montanhas e vales microscópicos. A lógica é bem simples. Quanto menor o número do RA, mais lisa é a superfície. É a nossa métrica principal aqui. Só que adianta ter uma superfície que é um espelho, se o material logo abaixo está comprometido, não adianta nada. E é exatamente aqui que entra a microdureza. Ela é tipo um raio-x que nos deixa olhar para dentro do material e ver se o processo de usinagem causou alguma alteração, um endurecimento exagerado, um dano escondido, qualquer coisa que possa, lá na frente, causar uma falha e detonar a durabilidade da peça. Ok, agora que a gente já sabe como medir, vamos ao que interessa, os dados. O que será que o estudo experimental descobriu? Será que o torneamento duro realmente consegue bater de frente com a retificação no quesito mais óbvio, que é a qualidade da superfície? E aqui a gente tem a primeira grande revelação do estudo. Olha só, de todos os parâmetros de corte que a gente pode ajustar, velocidade, profundidade, o tipo de ferramenta, um deles se mostrou o chefão, o fator que realmente manda na rugosidade. E esse fator é a taxa de avanço, que a gente chama de F. E esse gráfico aqui deixa isso claríssimo. Não tem nem o que discutir. A relação é direta. Com o avanço mais baixo, ali na casa dos 0,08 milímetros por rotação, a rugosidade, o RA, fica lá embaixo. Aumentou o avanço, a rugosidade sobe junto, na hora. Ou seja, a lição é: quer controlar o acabamento final? Controle o avanço. Simples assim. Agora, olha que interessante essa tabela. Ela mostra a receita do bolo para chegar naquele nível de qualidade da retificação que o estudo colocou como um RA menor que 0,6 micrômetros. O que a gente vê é que as ferramentas top de linha, como a de PCBN e a de cerâmica revestida, quando a gente usa aquele avanço baixinho de 0,08, elas não só atingem, como às vezes até superam essa meta. Isso é a prova. Com a combinação certa, o torneamento duro joga na mesma liga da retificação. Então, para fechar essa parte do acabamento, qual é a grande lição? A ferramenta certa, claro, ajuda muito, mas é o avanço baixo que decide o jogo, é o fator crítico. Combinando uma ferramenta de ponta com esse avanço controlado, o torneamento duro mostra que ele não é só mais rápido, ele de fato entrega uma qualidade de superfície no mesmo nível da retificação. Ok, beleza. A superfície pode ficar impecável, a gente já viu isso. Mas e o preço que se paga? Será que tem um custo escondido? A grande desconfiança sempre foi essa. Todo aquele calor, toda aquela força do torneamento duro, será que isso não está criando um problema invisível ali debaixo da superfície? Um problema que só vai dar as caras lá na frente quando a peça quebrar? E o primeiro indício que a gente encontra é esse número aí. A microdureza na superfície usinada subiu.
e subiu bem, até 135 pontos Vickers a mais que o material original. Isso confirma, sim, o processo está alterando o material, a superfície está ficando mais dura. A grande questão é, isso é bom, é um fortalecimento, ou é um sinal de que algo ruim está acontecendo na estrutura? E para responder isso, nada melhor do que ir direto na fonte, na conclusão do estudo. O autor é categórico. Ele diz que, apesar de tudo, o calor e a deformação do processo simplesmente não foram suficientes para causar alterações importantes na microestrutura do material. Pessoal, essa é talvez a descoberta mais crucial de toda essa análise. O que isso quer dizer na prática? Que o torneamento duro, na verdade, oferece um benefício duplo. Pensa bem, ele não só entrega um acabamento de primeira, como também deixa a superfície mais dura, mais resistente ao desgaste. E o mais importante, ele faz isso sem criar aqueles defeitos perigosos, como a tal da camada branca, que é uma camada super frágil que pode causar trincas. Ou seja, a integridade da peça fica garantida. Bom, com todas essas evidências na mão, tanto da superfície quanto da subsuperfície, chegou a hora de transformar essa teoria em prática. Como é que a gente usa tudo isso para decidir, com segurança, quando dá para trocar a retificação pelo torneamento? Então, vamos montar um guia rápido. A meta é aquele acabamento de retificação, abaixo de 0,6 micrômetros de Ra. A ação é clara. Use ferramentas de PCBN ou cerâmica revestida e, principalmente, mantenha o avanço baixo, lá no 0,08. Agora, a meta é maximizar a vida da ferramenta sem perder qualidade? Bom, as ferramentas de PCBN com velocidades moderadas mostraram uma durabilidade fantástica. E a preocupação é com a integridade da peça? A descoberta do estudo é que o torneamento duro é sim uma alternativa segura sem danos estruturais. E para nunca esquecer, a regra de ouro que amarra tudo isso, quem controla o avanço, controla o acabamento. O veredito final, então, é bem claro. Pelo menos para esse material estudado, o aço ABNT 4340, o torneamento duro não é mais só uma promessa. É uma alternativa real e comprovada. Ele consegue entregar a qualidade superficial da retificação, só que com mais velocidade, mais flexibilidade e, o que é mais importante, sem comprometer a integridade da peça por dentro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, para levar para casa. Na aplicação do dia a dia, o que pesa mais? É o acabamento superficial imediato, aquela primeira impressão, ou é a integridade da peça a longo prazo, a garantia de que ela não vai falhar? A resposta para essa pergunta vai muito além da escolha de um processo. Ela, no fundo, define a filosofia de qualidade por trás de um produto.